Amém, glória a Deus. Se eu te perguntasse onde você é conhecido, talvez você estranhasse um pouco essa pergunta ou tivesse um pouco de dificuldade para responder. Mas mesmo assim, eu quero que por alguns segundos, eu e você, a gente pare um pouco e pense, onde eu sou conhecido? Aonde as pessoas me conhecem mais? Eu prometo que no fim da mensagem vai fazer todo sentido para você. Amém, gente? Então, se você pudesse anotar no seu papel, no seu celular, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Todos nós que em algum momento já fomos na igreja ou se nascemos num lar cristão, todo mundo em algum momento da vida já viu aquele episódio, né, de uma criança que dá o seu lanchinho ou o seu jantar para Jesus e há uma grande multiplicação. A Bíblia fala em João capítulo 5, versículo 12, esse episódio, o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, e diz assim: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eu amo esse texto e especialmente o fim, para que nada se perca. Porque ele nos ensina algo tão precioso, que tudo que nós levamos a Deus nunca vai se perder. Deus sempre vai receber as nossas ofertas, nem que as nossas ofertas sejam pedaços partidos de nós mesmos. Ele recebe a nossa oferta e faz um bom uso da nossa oferta. Eu vim aqui essa tarde para te dizer, Deus pode fazer um bom uso da sua vida. Meu Deus, eu acho que você não entendeu. Eu vim aqui para te dizer que Deus pode fazer um bom uso da sua vida. Eu preciso dizer que Deus pode fazer um bom uso da sua oferta. Sabe, muitos de nós, infelizmente, estamos perdendo a nossa utilidade nas mãos de Deus ou no reino de Deus, porque nos deixamos medir ou sermos guiados por uma secularização do mundo. O mundo tem uma visão completamente diferente daquela que o reino de Deus prega para nós. Nós precisamos ter a perspectiva de Cristo, a gente precisa tirar esse filtro que, infelizmente, o tempo todo as pessoas insistem em colocar sobre nós. Porque se a gente olhar bem, gente, o que é que o mundo valoriza? Valoriza que a pessoa seja o quê? Seja inteligente, rica, bem-sucedida. É ou não é, gente? Poderoso, enfim, famoso. Tudo isso são valores do mundo. Mas, na verdade, os valores de reino de Deus são totalmente avessos, são de ponta cabeça. Por quê? Porque o que para o mundo é ganho, para a gente pode ser considerado o quê? Perca! E o que para o mundo é sucesso, o que para o mundo é ganho, para a gente é perca. E o que para o mundo é sucesso, para a gente também é perca. Por quê? Porque os nossos valores são diametralmente opostos ao que o mundo prega. Mas, infelizmente, sem querer, essa cultura vai invadindo o nosso coração e a gente começa a achar que os nossos pedaços, que os 5 pães e 2 peixinhos que Deus colocou nas nossas mãos não são suficientes para Deus fazer um milagre. A gente começa a achar que é muito pequeno, que não tem valor. E nós precisamos entender que tudo que nós entregamos para Deus, Ele celebra, Ele abençoa e Ele multiplica. E eu preciso dizer, tudo que nós entregamos para Deus, Ele celebra, Ele abençoa e Ele multiplica. Sabe, esse texto fala exatamente sobre isso, sobre a importância de entregarmos o que temos nas nossas mãos. Não importa se para o mundo é muito pequeno, o que importa é que nas mãos da pessoa certa produzirá milagre. Sabe, nós precisamos ir contra todo e qualquer paradigma que o mundo colocou na nossa mente. Quantas pessoas deixam de ofertar até na casa do Senhor porque elas pensam, é muito pouco, não vai fazer diferença. Porque essa é a visão do mundo. Ele fica o tempo todo tentando dizer que aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos é muito pouco. Por quê? Porque a gente às vezes não se encaixa nesse padrão que o mundo conta, né? De ser visto, né? De ter poder, de ser poderoso. E hoje eu quero me fazer refletir e convidar você também a refletir sobre a importância que existe nas pequenas coisas e nos desconhecidos e naquilo que Deus faz através das pequenas coisas e dos desconhecidos. A primeira coisa que eu amo é que esse milagre gigantesco foi feito por uma
criança. O instrumento, o meio pelo qual Deus multiplicou foi através de uma criança. Daí já dá um tapa na cara da gente. É ou não é, gente? Segundo, a Bíblia diz que quando aquele menininho deu seu lanchinho, deu seu jantar para Jesus, uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. É outra coisa que eu amo no texto, porque a pessoa que Deus usou para fazer o milagre nem sequer contada foi. Comigo e pensa, se foram 5.000 que a Bíblia diz, mas se exclui as mulheres e as crianças, os discípulos não tiveram a capacidade de contar aquele pelo qual Deus usou para fazer um milagre. Isso quer dizer que se alguém te esqueceu, se alguém não te contou, se alguém não achou você, eu preciso dizer, Deus conta você e conta com você. E aquilo que tem na sua mão pode ser usado para fazer um milagre. Porque às vezes as pessoas não vão contar a gente. Às vezes as pessoas não vão contar com a gente, mas Deus conta com a gente. Eu fico imaginando a cena. Eu acho que aquele pirralho, até para chegar em Jesus, meu Deus, ele enfrentou muitas barreiras. Porque os discípulos eram desses. Era ou não era? Que ficavam impedindo as crianças de chegar perto de Jesus. Aqui só chega quem é importante. É ou não é? Os discípulos impediram de chegar à presença de Cristo. Não contaram quem Deus estava contando para fazer o milagre. Eu preciso te dizer que Deus conta comigo, conta com você. E Ele conta a gente, mesmo que ninguém conte a gente no meio da multidão. Amém, gente? Porque há poder naquilo que Deus colocou nas nossas mãos e no fato de nós sermos desconhecidos. Outra coisa que eu amo no texto é que com certeza aquela criança levou aquele lanche. Mas na certa, quem fez o lanche foi a mãe. Foi ou não foi? Foi porque a gente que é mãe que faz o lanche dos filhos. Eu já não tenho mais imaginação de fazer lancheira. Porque todo dia a gente tem que fazer uma lancheira para os filhos. Tem ou não tem? Eu fico imaginando aquela mãe embrulhando aquele alimento comum sem imaginar que ela estava embrulhando o ingrediente de um milagre. Quantas vezes nós estamos pensando que estamos embrulhando um alimento comum e nós estamos embrulhando um milagre? Quantas vezes nós não conseguimos entender que nós somos um milagre? Eu gosto de imaginar a cena, aquela mulher embrulhando um lanchinho e de repente ela descobre que o lanchinho que ela estava embrulhando alimentou 5.000 pessoas e foi parar na mão do mestre. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ter discernimento espiritual para entender que nada que está nas nossas mãos é natural se chegar nas mãos de Deus. Porque o que chega na mão de Deus vira sobrenatural. Porque Deus é assim, Ele transforma o ordinário em extraordinário. Ele tem esse poder que eu e você talvez não tenhamos, mas Ele tem. É por isso que a gente nunca pode desprezar nem a nós mesmos, nem aos outros. Por quê? Porque tudo que colocamos nas mãos de Deus pode produzir um milagre. O poder de um desconhecido, o poder de uma criança, o poder que há em Deus contar com pessoas que as outras pessoas insistiram em não contar. Eu fico imaginando aquela mulher. Como foi que ela soube? Será que foi o filho que chegou em casa com o olhar regalado? Mãe, tu não sabe o que foi que aconteceu? O meu lanche virou um milagre. Não sei. Não sei se ela estava lá no meio. Não sei se foram as vizinhas que contaram. Mas eu imagino a cara dela de perplexa. De imaginar que um simples lanchinho nas suas mãos se transformou em um milagre. Hoje eu quero falar exatamente disso. De entendermos a importância que nós temos no reino de Deus. Mesmo que a gente não encontre importância no mundo secularizado que a gente vive. A nossa importância de ser contado por Deus. É mais importante ser contado por Deus do que ser contado pelas outras pessoas. Tem muito mais valor. Então, quando eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre quem as pessoas não falam. Então eu escolhi 7 personagens na Bíblia. 7, porque 7 é um número bom. É ou não é, gente? Eu vou falar de 7 personagens na Bíblia que se falaram muito pouco dele. Tem uns que é só uma frase, mas que deixaram um legado e uma história dos desconhecidos para nós.
Olha, eu vou falar uma coisa, e isso é algo que todos nós, eu falo como pastores e pregadores, a gente precisa fazer. Porque eu mesmo falo nesse sentido, eu gosto de falar dos famosos. Eu amo pregar de Paulo. Pensa num camarada aqui, eu gosto, não é? Eu devo ter umas 10 pregações sobre o apóstolo Paulo, 20, 30. Pedro, então, nem se fala, que aquele bichinho ali, eu gosto dele. Né? A gente gosta de falar dos famosos da Bíblia, Pedro, Paulo, Esté. Não é, gente? Mas hoje a gente vai falar dos anônimos. Quem está comigo aqui? Quem quer aprender com os anônimos? Pois então vocês se segurem na cadeira que tem 7 pessoas para a gente estudar e vai escolher a vida deles e tirar uma lição de cada um. Amém, gente? Amém. O primeiro deles é justo. Fala comigo, justo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Hoje eu quero falar de 7 pessoas que se fizeram conhecida por um legado que deixaram. O primeiro deles é Jesus, mas calma que não é Jesus o Cristo, é Jesus o justo. A primeira coisa que se fala desse homem é que ele foi alguém que deixou o judaísmo para o cristianismo. Ele se converteu pelo ministério do apóstolo Paulo e ele passou a servir o ministério do apóstolo Paulo. Ele era um homem bom, um aliviador de tensões. Ele era como um calmante para o apóstolo Paulo. Ele era alguém que estava ali ao lado do apóstolo Paulo nos anos turbulentos da sua prisão. Ele era alguém que se tornou necessário na vida de Paulo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para mim e para você na vida de justo é que ele abriu mão propositalmente da sua própria identidade por amor a Cristo Jesus. Olha bem para mim, ele agora era cristão, ele agora se erguia e servia a Jesus Cristo. Só que o nome dele era quem? Jesus. O nome dele era o nome do mestre dele. Quando ele resolve seguir a Jesus o Cristo e o nome dele é Jesus, ele disse: vai ter problema. Por quê? Porque vai ter confusão comigo e com meu mestre. E para que o único que deve ser conhecido, engrandecido, amado e exaltado, eu mudo meu nome. Passei-me a chamar de justo. Você consegue perceber a importância desse homem que abriu mão do próprio nome por amor do único nome que deve ser conhecido? Essa é uma lição para mim e para você. Justo nos ensina sobre humildade. Fala comigo, humildade. É abrir mão do nosso próprio nome, da nossa própria identidade, para que aquele que deve receber o destaque, o brilho, o holofote, seja engrandecido. Você percebe como a igreja brasileira precisa de mais justos? Se você não percebe, eu vou fazer você perceber. Para comigo e pensa. Você já viu que tem irmão na igreja que é assim? Ele vem no dia da faxina, ele varre, mas ele não consegue só varrer o templo. Ele varre, ele posta foto no Instagram: tô morto de cansado, 30 horas na faxina da igreja. Não, meu filho, você não precisa falar para as pessoas o que Deus está vendo. E se a sua vontade é se fazer conhecido, você já perdeu o seu coração. Porque, na verdade, a nossa vontade deve ser fazer Jesus conhecido. A gente precisa ser um justo. Eu abro mão do meu nome. Tem gente que é assim. Ela quer porque quer que as pessoas saibam que foi ela que fez, né? Ou então quer que aquele líder específico saiba. Não é, gente? Só tem em Recife essas coisas. No Rio não tem não é? Não é? Gente, e se a gente for para o âmbito das mulheres, aí que Deus me perdoe, Jesus. Porque eu amo as mulheres, eu prego para as mulheres. Mas, de vez em quando, as mulheres têm um negócio desse. Tem ou não tem, gente? Se eu não tivesse ajudado a pastora Fernanda, a decoração da conferência não saía. Já viu? Não tem gente que faz assim? Se eu não tivesse entrado nessa conferência, essas bandeirinhas não estavam... Foi eu que puxei. Subi pra botar essas bandeirinhas tudo. Não sabe, só Deus é que sabe o trabalho que é botar essas bandeirinhas. Minha gente. Oh, Deus, tá precisando conversar com o justo. Tá ou não tá, gente? Tá ou não tá, minha gente? Justo nos ensina a importância da humildade. Se for necessário que eu abra mão do meu nome, eu abro. Era como se justo estivesse dizendo assim: meu nome não é inalterável.
por amor a Cristo eu abro mão o que for necessário. Ei, seu nome é mais importante do que qualquer outra coisa para você? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Seu nome ou Jesus? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Ei, nós precisamos aprender com a humildade de justo, que abriu mão. Não precisa mais te chamar de Jesus, não. Me chama, o que é que quer me chamar? Pode, esse aí, ó, me chame. É assim que nós precisamos ser e fazer. Sabe, tem uma história que eu amo, que é verídica, né, que aconteceu no ano de 1951. Um navio militar que estava passando por águas canadenses avistou uma luz, né, e precisou entrar em contato para que não tivesse rota de colisão. Ia bater se aquela luz, né, não saísse do lugar. Então, o comandante do navio, quando, né, viu a luz, disse assim: olha, navio tal, favor alterar seu curso 15 graus para o norte para evitar colisão com a nossa embarcação. Só que os canadenses retornaram e disseram assim: favor mudar 15 graus ao sul para evitar a colisão. Aí começou a briga. O navio de cá mandava que fosse 15 graus ao norte. E a luz de lá mandava que fosse 15 graus ao sul. O camarada do comandante do navio, que se achava a Coca-Cola, a última do deserto: você não sabe com quem você está falando, eu sou um navio de guerra, a favor mudar sua posição 15 graus ao norte. E aí o camarada: senhor, favor mudar a sua rota 15 graus ao sul. Aí ele foi tomando um ar e disse: você sabe o que eu estou carregando? Eu estou carregando fragatas e aviões. Eu sou um navio militar. Exijo que você mude sua posição imediatamente 20 graus, 15 graus ao norte. Aí o homem: senhor, fazemos o mesmo pedido, que o senhor vire 15 graus ao sul, porque nós somos um farol e estamos sobre um rochedo. Quantas vezes a gente é só um navio querendo ser um farol, não é? Quantas vezes a gente pode mudar a nossa rota, mas fica mandando a pobre da rochedo mudar a rota, é ou não é? Até dentro da nossa casa, quantas brigas seriam evitadas? Ah, não, porque eu não abro mão. Pois então vai bater, filha. Vai dar em colisão, vai ou não vai? Porque alguém tem que mudar a rota, e a pessoa que tem que mudar a rota tem que ser o mais humilde, é ou não é? Amém, gente? Amém. Quantas vezes a gente tá como aquele comandante daquele navio cheio de si, de arrogância, que mude você. E Deus está dizendo: filho, não dá. A única pessoa que tem que mudar aqui é você. Você não está entendendo. Sabe, com justo a gente aprende a importância da humildade. Eu falo isso, sabe, com todo temor e com amor no coração. Porque eu acredito que se nós vivermos uma vida entendendo a importância de Cristo acima de todas as outras coisas, nós seremos bem mais felizes. Porque o povo hoje anda tudo aborrecido, estressado, chateado, angustiado, depressivo. É difícil achar uma pessoa feliz. Rapaz, seja mais leve. Mas sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo de si mesmas o centro do universo. Infelizmente, o homem está mergulhado cada vez mais num humanismo ridículo, onde todos têm que mudar e eu não. Sabe, como se todos os seus gostos fossem as únicas coisas que valessem. Não, nós precisamos um pouco mais de humildade na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos. Tem mãe que não pede perdão ao filho. Tem mãe que se estressar, não, para não perder minha autoridade, você perde sua integridade. Quando seu filho não reconhece uma mãe humilde, sabe? Você perde seu coração, você vende sua vida, sua espiritualidade. Você precisa de um pouco mais, e eu também, de humildade na nossa vida. Ei, menos a gente precisa baixar um pouco a nossa bola. É ou não é? Às vezes a gente tá se achando farol, a gente é só navio. É ou não é, minha gente? A Bíblia diz em João 3,30, eu amo esse texto, porque diz assim, ó: é necessário que ele cresça. Mas eu amo que esse texto não diz assim, ó: é necessário que você se anule. Não, a Bíblia não manda a gente se anular. A Bíblia só manda a gente se diminuir, gente. Diminuir um pouco nosso ego, nosso orgulho, nossa soberba, nossa altivez, nossa prepotência. Não precisa se anular. É só diminuir um pouco, não é? Baixar um pouco a nossa bola. Amém, gente? Amém? Vira para a mulher bonita que está do seu lado: não precisa se anular, minha querida. É só diminuir. Diminui um pouco o que está valendo. Amém, minha gente? Então a primeira coisa que a gente aprende é com justo, que a gente pode ser um desconhecido, porque ele era um desconhecido, mas que deixa um legado de humildade. Fala comigo: justo. Humildade.
Vamos pro segundo? Ixi, você não quer não. Vamos pro segundo, minha gente. Tá bom, justo, não tava? A lapada de justo tava boa, tava? Vocês ainda gostam de mim? Amém, glória a Deus. Tá ficando com medo porque ainda tem 6. Oh Deus, amém. Eu vou voltar, Senhor. Vou até beber um gole d'água. Segundo, Ninfa, uma mulher. Glória a Deus. Já falei de um homem, vamos botar as mulheres também, né? Ninfa. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 15, diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Gente, sinceramente, eu amo o apóstolo Paulo, porque ele era o cara. Você já percebeu que Paulo toda vez ficava fazendo saudações para as pessoas? Saúdo fulano, cicrano, beltrano, fala em nome de Beltrano. É ou não é, gente? Eu acho que essa era a maneira de Paulo fazer os desconhecidos se tornarem conhecidos. É como que ele disse assim, ó, vou citar quem ninguém cita, vou falar de quem está fazendo um trabalho bonito, mas não tem vez, que no caso só quem tem vez sou eu vou dar voz a essas pessoas. Aí Jesus diz assim, saúdo Ninfa. Quem lá sabia quem era Ninfa? Mas era como se Paulo quisesse dizer, saúdo Ninfa. Por quê? Porque ele queria dar voz para alguém que era desconhecido. E quem era Ninfa, gente? Ninfa sabia pregar? Sabia não. Ninfa sabia cantar? Assim? Sabia também não. Ninfa tocava igual esse bichinho aqui, no teclado. Como é seu nome, meu filho? Como? Caio, eu vou dizer o nome de Caio propositalmente, porque Caio é um desconhecido que precisa ser conhecido agora todo mundo. Quantas vezes Caio não já tocou para você adorar o Senhor e você não sabia que o nome dele era Caio? O nome dele é Caio. E os outros todos, eu só vou falar de todo mundo para levar muito tempo. Amém, minha gente? E o que é que Ninfa fazia? Bem, fazia nada. Ninfa não sabia fazer nada, mas ela tinha uma coisa. O que é que ela tinha? Uma casa. A Bíblia diz que Ninfa abriu a porta da casa dela para o Senhor. Você pode dizer, meu Deus, que coisa tão simples desse jeito, eu também posso ser uma conhecida? Pode, pois bem, é isso que eu estou tentando mostrar na pregação. Se você ainda não entendeu, é para isso que eu estou aqui. Ninfa tinha uma casa e ela deu a sua casa em serviço ao Senhor. Isso foi uma coisa pequena. Não foi, gente, não foi. Por que não foi? Porque a igreja e os templos cristãos só começaram a ser construídos 3 séculos depois de Cristo. Ou seja, a única maneira da expansão do reino de Deus era através das casas. Era onde as pessoas se reuniam. Mas tem gente que não está preparada para essa conversa. Não é? Meu sofá novo, eu vou lá chamar minha irmã na igreja, não é? Mas a Bíblia diz que foi isso que Ninfa fez. Sabe, a gente pode pegar o que a gente tem nas nossas mãos e ser um desconhecido que deixa um legado. Qual foi o legado de Ninfa? Serviço. O de Justo foi humildade, o de Ninfa foi serviço ao Senhor. Com aquilo que tem nas suas mãos, seu dom, seu talento, ou até um recurso que você tem, você pode deixar um legado como Ninfa deixou. Porque Jesus foi especialista em pegar coisas simples, coisas incomuns e transformar em coisas grandiosas. Jesus pegou um barquinho e transformou num púlpito. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Pegou emprestado, não foi nem dado. Emprestado o sepulcro de José de Arimateia e transformou num lugar de ressurreição. Meu irmão, o que é que Jesus não pode fazer comigo e com você? O que é que Jesus não pode fazer com a gente? Ei, Jesus pegou uma poeirinha do chão, fez lama e curou uma pessoa. Meu irmão, se com areia Jesus fez um milagre, o que é que ele não faz comigo e contigo? Que a gente até bonitinho é? É ou não é? Nós precisamos entender a importância do serviço. Agora, uma coisa que eu amo é que o texto diz que ela abriu a casa dela. Não foi uma exigência, não foi uma obrigação. Porque sacrifício por obrigação é escravidão, não é amor. Entende? Tudo que você faz para Deus tem que ser por amor. É um ato de serviço. Porque se for por obrigação, meu filho, isso é escravidão. Não é isso que Deus procura de mim nem de você. Deus procura da gente um coração sincero e aberto para servir. E se a gente for uma ninfa, a gente vai deixar um legado. Ninfa disse assim, rapaz, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer na mão, eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa.
Qual é a casa que você tem que você ainda não abriu a porta para Deus? O que Deus colocou na sua mão que você ainda não entregou para Ele? Qual foi o dom e o favor que Deus colocou nas suas mãos, que homem nenhum poderia colocar, que você não devolveu para Ele? Sabe, eu preguei essa semana sobre Lia e sobre a rejeição, como superar a rejeição. E foi uma das palavras mais fortes que eu já preguei na minha vida. E uma das coisas que o Senhor me mostrou no texto foi que Lia olhava para Raquel e via tudo que Raquel tinha e dizia assim, eu quero o que Raquel tem. Só que coisa louca, a Raquel também queria o que Lia tinha. Era uma querendo o que a outra tinha. Agora, quando Raquel diz assim para Jacó, eu quero filhos, Jacó disse, não posso te dar o que eu não posso te dar. Só Deus pode te dar. Foi Deus que deu para Lia. E aquela Lia triste, angustiada, que só via desgraça na vida dela, que a cada filho que ela tinha, ela botava, foi fruto da minha aflição, foi fruto do meu desprezo. Não conseguia perceber que Deus tinha dado para ela uma coisa que Raquel queria e que ela podia fazer o que ela fizesse, ela não ia conseguir. Às vezes a gente quer o favor dos homens sem perceber que o presente que Deus dá é muito superior. Sem perceber que o que Deus dá é muito maior. E sem perceber que aquilo que a gente está querendo do homem na vida do outro, Deus deu pra gente alguma coisa muito maior e o outro está querendo o que a gente tem. Você entende? Nós precisamos aprender sobre entrega, serviço. Ninfa nos ensina sobre serviço. Então a gente aprendeu com Justo sobre... A gente aprendeu com Ninfa sobre... Alguém aqui já tinha ouvido falar de Ninfa e de Justo? Pois bem, vamos pro próximo? Gente, eu preciso confessar que o terceiro é o meu preferido. É Aristarco. Que nome, né? Pra botar no filho. Mas é bíblico. Mas é feio, bota não, gente. Em nome de Jesus. Aristarco. Aristarco nos ensina sobre o quê? Compaixão. Fala comigo, compaixão. Gente, Colossenses capítulo 4, versículo 10 diz assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações. Quem era Aristarco? Aristarco era de Tessalônica, mais um companheiro do apóstolo Paulo. Mas Aristarco não era um companheiro comum, não era um amigo comum. Por quê? Porque o texto diz o quê? Que Aristarco era um companheiro de quê? De prisão. Outras versões dizem um companheiro de sofrimento. Todo mundo na vida precisa de um Aristarco, um companheiro de sofrimento. E todo mundo na vida precisa ser um Aristarco na vida de alguém. Precisa ser um companheiro de sofrimento. Alguém que se mantém do nosso lado, independente da luta, da adversidade. Alguém que vai ficar do nosso lado a favor do evangelho de Cristo. Não importa o tipo de perseguição que a gente enfrente. Quem foi essa pessoa na vida do apóstolo Paulo? Foi Aristarco. Talvez você nunca ouviu falar de Aristarco. Precisa ler mais a Bíblia, porque ele é citado várias vezes. Sabe quando é que Aristarco é citado primeiro? Lembra daquele montinho que teve em Éfeso contra o apóstolo Paulo, que todo mundo queria matar Paulo? O texto diz, quem era que estava no meio do montinho? Aristarco. Aí depois, você vai lendo Atos, lembra da viagem que Paulo pega no navio para ir para Roma, que tem tempestade, que ele é fustigado pelo vento, pelas ondas. Lembra? Quem era que estava dentro do navio? Aristarco estava no navio. Do mesmo jeito que Paulo foi fustigado, Aristarco também foi. Por quê? Porque Aristarco era um companheiro de sofrimento. Eu preciso te dizer, você vai ter muitos companheiros e companheiras na sua vida. Mas se tem alguém que você deve valorizar, é um companheiro, uma companheira de sofrimento. É alguém que fica contigo quando as coisas estão difíceis. Quando você está chorando. Quando estão te perseguindo. Quando querem matar você. Aquela pessoa que vai na frente, pois vai bater em mim também. Porque tem gente que fica com a gente quando as coisas estão bem. É ou não é, gente? Mas apertou o negócio, a pessoa foi caluniada, foi mentida, está passando por uma situação difícil. Todos nós precisamos de um Aristarco, todos nós precisamos ser um Aristarco. Eu amo que o nome Aristarco no original significa melhor príncipe, e foi exatamente isso que ele foi. Ele foi um príncipe, não pela sua linhagem real, mas ele foi um príncipe pela sua lealdade ao apóstolo Paulo. Você é um Aristarco na vida do seu líder? Na vida do seu pastor? Ou só fica quando tudo está bem? Quando todas as contas da igreja estão pagas? Ai, quando a gente... Vamos levantar a
a campanha para comprar o terreno. Ai, sério, já vem a campanha. Não é o Aristarco. É ou não é, gente? Tô falando porque é a realidade da igreja local. Minha igreja também é assim. Deixa eu te dizer, minha gente, ficar do lado de alguém quando tudo tá bom é muito fácil. Quero ver tu dizer assim, compra briga contigo. Bora, se é pra trabalhar, vamos trabalhar junto. Vai entrar no navio com o negócio, vai pegar fogo, pois eu entro. No meio do montinho da guerra, tá todo mundo querendo te matar, tô contigo. Porque esse foi Aristarco. Olha, Aristarco estava com Paulo no Monte em Éfeso, estava com Paulo no navio, mas não só foi isso não. O texto fala mais na frente que Aristarco, houve um momento em que os prateiros de Éfeso se revoltaram contra o apóstolo Paulo. E essa revolta se deu por causa de um homem chamado Demétrio. Quem era Demétrio? Demétrio era um prateiro muito famoso, ou seja, alguém que fazia objetos de prata. Mas o que ele mais ganhava dinheiro era fazendo uma deusa chamada Artemis, que era muito adorada. Só que, quanto mais o povo adorava Artemis, mais ele ficava rico. Só que quando Paulo começou a pregar o evangelho, pregar, e o povo se converteu, o que foi que aconteceu? Ninguém queria mais adorar Artemis, porque agora todo mundo adorava o Deus verdadeiro. Então Demétrio disse assim, chamou todos os prateiros de Éfeso e disse assim, se a gente não fizer alguma coisa com esse apóstolo Paulo, a gente vai entrar em falência. Por quê? Porque ninguém vai mais comprar a deusa Artemis e ainda corre o risco da deusa Artemis não ser mais adorada. Logo, Demétrio incitou a rebelião naquele povo todinho e eles foram atrás do apóstolo Paulo para levar para um teatro e para pegar o apóstolo Paulo. Só que o que foi que aconteceu? Não acharam Paulo. Quem foi que acharam? Aristarco. Minha gente, olha, se eu fosse Aristarco, se Aristarco fosse nordestino, Aristarco ia dizer, onde eu fui amarrar meu jegue e ser amigo de Paulo. É ou não é? Que amigo complicado. Não tem uns amigos assim que a gente tem? Que só arranja confusão e a gente tem que estar o tempo todo do lado da pessoa? É ou não é, minha gente? Pronto, Aristarco era essa pessoa. O texto diz que pegaram Aristarco e Gaio. Eu vou ler o texto todo, eu só não vou conseguir pregar, porque eu inventei de falar de 7 pessoas, vocês vão ler depois, com mais calma. E quando Aristarco ficou lá no meio, Aristarco e Gaio, os 2 amigos do apóstolo Paulo, a multidão enfurecida gritava, salve a Deus, Deus Artemis. Imagina que medo de morrer que ele não teve. Porque eu ia ter medo de morrer. Uma multidão enfurecida com ódio de mim. Quem sabe depois daquele momento ele não tivesse desistido de ser amigo do apóstolo Paulo. Mas foi isso que ele fez? Porque Aristarco era um companheiro de sofrimento. Ele não era daqueles que abandonam na situação difícil. Pelo contrário, aí que ele provou a lealdade e o amor que ele sentia pelo apóstolo Paulo. Aí que ele ficou junto. Sabe, nós precisamos parar e pensar, será que eu seria um Aristarco? Será que eu teria lealdade o suficiente para ir até o fim? Gente, me perdoa te dizer isso, mas a gente está vivendo uma sociedade líquida, onde os relacionamentos estão cada vez mais rasos. Antigamente, quando você era amigo de uma pessoa, você era de verdade. Você ia até o fim. Hoje em dia, assim, ó, se a pessoa... Aconteceu qualquer coisa com a pessoa, jogaram uma foto feia dela na internet, que não tem nada a ver, já não é mais teu amigo. A pessoa te abandona por um segundo. Porque as pessoas perderam o amor, a lealdade. As alianças se quebram com tanta facilidade hoje. É ou não é, minha gente? Por pouco se abandona uma pessoa, por pouco se deixa. Me desculpa te dizer, se você tem tido esse tipo de comportamento, você é uma pessoa medíocre. Porque só alguém muito íntegro permanece no bom e no ruim. No bom e no ruim. Ei, se as pessoas estão fazendo isso com as amizades, imagina com os outros relacionamentos. Hoje em dia a pessoa, agora é moda, a pessoa separa do marido e acha que está tudo bem. Por muito pouco, incompatibilidade de gênero. Meu Deus, vou achar essa palavra na Bíblia que eu ainda não achei. Não é? Ei, nós precisamos ser um Aristarco na vida das pessoas. Agora, eu amo que esse não foi o último episódio de sofrência que o apóstolo Paulo teve Aristarco do lado dele, não. Mais na frente, em Atos 20, do verso 2 ao 3, fala um momento que Paulo estava na Grécia, embarcando para Jerusalém, na Síria. Aí os judeus, mais uma vez, armaram uma conspiração contra o apóstolo Paulo. E quem estava com o apóstolo Paulo? Quem estava, gente, com ele? Se a gente não fosse crente
e fosse supersticioso, a gente dizia que Aristarco dava uma azar para Paulo, dava ou não dava? Porque onde Aristarco estava, as coisas ficavam ruins. Mas deixa eu te dizer, olha bem para mim, Aristarco não dava azar para Paulo não, ele dava lealdade. Por isso que em todas as situações difíceis, ele está. É isso que nós precisamos oferecer uns aos outros, lealdade, amor, honra, compaixão. Aristarco é alguém que mostrou compaixão. Sofro contigo, sinto tua dor com você. Ei, todos nós precisamos ser mais Aristarcos, mais justos, mais humildes, mais ninfas, mais servas, mais Aristarcos, mais compassivos, misericordiosos. Amém, gente? Amém. Vamos pro 4? Amém. Vamos pro 4? Amém. Quarto. O bichinho não teve um nome muito abençoado, não. Parece desenho animado. Tíquico. Quem foi Tíquico? Vou ler. Colossenses capítulo 4, versículo 7. O verso 8. Você anota aí que depois você lê tudo em nome de Jesus. Depois assiste a mensagem que vai botar aí na igreja e você anota. Colossenses capítulo 4, verso 7 a 8 diz assim: Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, fala comigo, amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Quem era Tíquico, gente? Um encorajador. O que eu e você precisamos ser, um encorajador. Quem era Tíquico? Ele era o portador do apóstolo Paulo. Eu vou dizer bem claro para você. Tíquico era a pessoa responsável por levar a carta e as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Colossenses. Ele era o portador. Se a gente pudesse usar uma palavra mais chula, ele era o pombo-correio de Paulo. Ele era um motorista de Paulo. Ele era aquela pessoa que levava a carta de Paulo nas igrejas. Aí você pode pensar, meu Deus, mas que trabalho tão simples. Era não. Porque um portador era alguém que precisava ser de muita confiança. Era um cargo de confiança. E se o apóstolo Paulo escolheu Tíquico, é porque alguma coisa ele tinha. Primeiro, que ele era digno de confiança. Os historiadores dizem que um portador naquela época, ele tinha o poder de adicionar informações à mensagem. Ou seja, ele pegava a carta, mas ele podia dar informações adicionais. Logo, tinha que ser uma pessoa de confiança, porque se fosse um fofoqueiro, o sangue de Jesus tem poder. Ia adicionar coisas erradas. E eu não ia. Então, Paulo escolheu direitinho. Escolheu quem? Escolheu Tíquico. Ou seja, quando Tíquico pegava a carta de Paulo e levava na igreja, ele dizia assim, ó, tá aqui a carta, mas vou adicionar o que precisa. Olha, o apóstolo Paulo tá passando por uma situação difícil, o bichinho tá preso, já emagreceu 5 quilos. Ele mostrava tudo o que aconteceu com Paulo. Só que ele não mostrava de maneira negativa. Ele fazia isso de maneira encorajadora. Por quê? Porque o texto diz que ele era amável. O texto diz que ele era prestativo. Ou seja, que ele era alguém que podia trabalhar em equipe muito bem, que sabia servir as pessoas, que era um consolador, que era um encorajador. Ou seja, a linguagem, a língua de Tíquico trazia cura. Quem é que não quer um Tíquico perto de si, gente? É ou não é, gente? Se a gente quer um Tíquico junto da gente, a gente tem que ser um Tíquico na vida de alguém. Porque para ser um Tíquico, a gente vai ter que renunciar. Vai ou não vai, gente? Porque, sinceramente, ser um Tíquico não é uma posição desejada por muitos. Imagina, ser o Tíquico do pastor. O que leva a informação. Porque era exatamente isso. Ei, nós precisamos entender que há importância naquilo que a gente faz, por menor que seja. Ele era apenas alguém que levava recados, mas ele fazia isso de maneira encorajadora. Ele era um mensageiro em amor, porque tudo que a gente faz, da menor coisa que for, se for bem feita, vai ter destaque. Você consegue perceber isso? Ei, você pode ser apenas um porta-voz, um motorista, vai levar igual a Carlos. Cadê Carlos que me pegou no aeroporto? É Carlos, gente boa, rapaz. O bichinho ficou lá em pé me esperando. Eu fui a última a sair porque o camarada quebrou minha caixa. E eu disse, Carlos, tu não sabe o perrengue. O bichinho veio rindo comigo no carro. E eu contando tudo que eu passei. Ei, gente, o ministério de Carlos é muito importante.
importante, porque se Carlos não tivesse vindo me buscar, eu nem aqui estava pregando a palavra. Deixa eu te dizer, o ministério de Carlos é tão importante, se não mais do que o meu. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou pregando para vocês? O mundo vai dizer que Thalita Pereira é importante, mas não é. Carlos é tão mais importante do que eu, porque Carlos faz e ninguém vê, mas Deus vê. Você consegue entender? Então para de valorizar as Thalitas e começa a valorizar os Carlos. Então para de valorizar os Paulos e começa a valorizar os Tílicos. Amém, minha gente? Oh, meu Jesus. É porque tem gente que não quer ser João Batista. Porque João Batista disse assim, eu sou apenas uma forma. O povo quer ser resplandecente, estrela da manhã. Irmão, se tu for uma voz, tá valendo. Se João Batista era só a voz, a gente quer ser melhor que João Batista. Melhor que João Batista. Não é? Não tem gente que é assim. Não aceito ser apenas uma voz. Não aceito ninguém saber que foi eu que fiz. Não aceito. Não, filho. Nós fomos chamados para ser tipo, para sermos talvez pequenos na maneira do mundo enxergar a nossa função, mas grandes em encorajamento. Ele não se ofendeu não com a função dele de entregador de carta. Sabe por quê? Porque ele não olhava para a função, ele olhava para o propósito dele. Quem só olha para a função não enxerga o propósito. Quem não enxerga o propósito não brilha. Quem não enxerga o propósito não vê Jesus. Quem não enxerga o propósito não faz por Jesus. Quem não enxerga o propósito é mais um no mundo. Agora quem enxerga um propósito tem galardão garantido no céu. Quem enxerga o propósito, a gente vai buscar a pessoa no aeroporto. Eita, mais uma pedrinha na minha coroa, glória a Deus. Quem enxerga o propósito, bota um copo d'água. Eita, glória a Deus, a pastora tá bebendo um copo d'água ali, aleluia. Igual a Rebeca perguntou, pastora, a senhora quer água natural ou gelada? Uma mulher sendo água. Só não vou beber o azeite, porque eu sei que eu sou ungida. Mas ainda não cheguei nesse nível, não. Mas se Jesus mandar eu beber, eu bebo. Até pra ficar boa, que eu tô meia rouca. Tu vai botar a mão aqui na minha garganta depois. Em nome de Jesus. Pra ver se tem uma transferência de voz. Rapaz, eu creio. Tu crê? Não, não vou tirar da sua, não. Só queria acrescentar um pouquinho na minha. Quem acha válido essa oração? Amém, minha gente? Vamos pro quinto? Epáfras. Fala comigo, Epáfras. Fala de novo, só vai beber água. Epáfras. Quem foi Epáfras? Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Quem foi Epáfras, gente? Epáfras foi um guerreiro de oração do apóstolo Paulo. Ou seja, era um intercessor. Era aquela pessoa que batalhava em favor dos outros em oração. Perceba que o texto diz que Epáfras entrou na história para orar por uns cristãos imaturos. Aquele povo que estava metido com tudo que não prestava. Prostituição, maledicência. A maturidade estava solta na igreja. Epáfras se levantou. Não para ser aquele crente que diz assim, misericórdia, essa igreja é sua graça. Misericórdia, esse povo só misericórdia. Não sei como é que o pastor dá a oportunidade de uma pessoa dessa. Não tem gente que é assim? Epáfras se levantou para ser alguém que via a imaturidade dos outros, mas que não falava da imaturidade dos outros, que orava pela imaturidade dos outros. Deus quer levantar Epáfras dentro da igreja. Gente que vê a imaturidade, mas não fala da imaturidade. Ora pela imaturidade, gente. Ei, é isso que Deus quer que eu e você sejamos. Um Epáfras na nossa geração. Alguém que vai orar, mas que não vai reclamar. O texto diz que ele batalhou em oração pelo povo. E não somente isso, ele, além de ser um intercessor, ele foi o fundador da igreja de Colossos, no capítulo 1, verso 7 e 8, de Laodiceia e de Hierápolis. E além de ter todas essas funções, ele ainda era um intercessor. Porque tem gente que acha que intercessor é aquela pessoa que não faz nada na vida, passa o dia todo orando. Não. Você pode ser um intercessor, onde você estiver, você está orando, onde você estiver, você está clamando. E nós precisamos ser um intercessor uns dos outros, gente. Como Epáfras nos ensinou. O texto diz que ele orou constantemente pela igreja.
O texto diz que ele orou intensamente. O verbo usado no original do grego é o mesmo para a oração de Jesus no Getsemane, que significa em agonia. É a mesma para um atleta que dá o máximo de si para ganhar a medalha na sua modalidade. Ou seja, ele não somente orou, ele orou com intensidade, ele clamou, ele pediu, ele se compadeceu pela igreja. Gente, vocês entendem que a gente precisa ser um Epáfras? Se as coisas estão erradas, se seu irmão errou, pare de falar e de apontar, começa a orar. Deus tenha misericórdia do meu irmão. Deus, eu tô aqui, eu tô em agonia, eu tô sofrendo, eu tô me compadecendo. Senhor, mude ele. Pai, em nome de Jesus, arranca as escamas dos olhos, faz ele voltar para a mulher. Agora o problema é que os cristãos hoje em dia estão perdendo o amor pela palavra e a vida que tem que viver. E ao invés de orar, tá só falando. Quando não faz, o que é pior. E nós precisamos ser uma Epáfras na nossa geração. É alguém que ora, é alguém que intercede, é alguém que se coloca no lugar do outro. Para orar a gente não custa nada, a gente não paga. A gente paga para orar? A gente precisa ter diploma para orar? A gente tem que falar bonito para orar? Tem que saber se expressar para orar? Não, e por que a gente não ora? Por quê? Nós precisamos orar mais, orar uns pelos outros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que vai fazer uma avaliação da sua vida. Hoje, você já parou um tempo e orou pela sua casa, pela sua família? Não precisa me responder. Hoje, você já tirou um tempo de orar pela sua casa, sua família? Você tira um tempo para orar pela sua liderança? Porque, eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei, as pessoas pensam que pastor não precisa de oração. Não é? Porque assim, eu tenho para mim que é assim. Porque, vê, a pessoa tá solteiro, quer casar, pastor ore por mim, aí o pastor ora para a pessoa casar. Aí a pessoa casa, aí pastor, faça o casamento, o pastor faz o casamento. A pessoa tem filho, o pastor faz o quê? Consagra o filho, é ou não é? A vizinha da pessoa morre, pastor, faça o enterro, o pastor faz o enterro. O pastor casa, abençoa filho, faz enterro. Faz tudo pela pessoa, mas na hora da pessoa orar pelo pastor, não ora? Gente, não tá certo isso não. Tem alguma coisa muito injusta nisso aí. Tem ou não tem? Deixa eu te dizer, todas as pessoas merecem oração. A liderança é redobrada. Porque se as pessoas normalmente têm suas guerras naturais, o pastor tem as guerras naturais dentro dele, da casa dele, os perrengues dele, da família dele, que minhas filhas de vez em quando puxam os cabelos umas das outras. Que a gente tem os problemas normais da família. E ainda tem somado o problema de muitas outras pessoas. Um peso, uma carga espiritual. Então, a gente precisa ser intercessor um dos outros. Tá bom, beleza, eu oro você, eu oro por você, eu caso você, eu abençoo o seu filho, mas ora também por mim? Ficaram tudo mudo, ó, Fernanda. Ficaram tudo mudo. Até beber um gole d'água. Estou sentindo que Deus está falando hoje. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo, minha gente? Pois vamos, embora. Seja um Epáfras. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: irmã, você é um Epáfras. Hoje você vai orar pela sua família, vai orar pelo seu pastor. E a primeira oração vai ser de arrependimento, perdão, Senhor, por todos os anos que eu não orei. Amém, minha gente? Quinto, Epáfras nos ensina o poder da oração. Sexto, quem é a sexta pessoa? Está acabando. Gedutum. Gedutum. Nunca vi uma pessoa responder uma resposta bíblica na escola dominical. Diga um personagem bíblico. Todo mundo só diz, ninguém diz Gedutum. Não é muito comum Gedutum. Mas quem foi Gedutum? Gente, é bonita essa história. Agora aqui o povo daqui vai gostar. Aonde é que está a história de Gedutum? 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 3. Diz assim, ó. Quanto à família de Gedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeri, Jesaías, Simeis, Asabias e Matitias. 6 ao todo. Quantos filhos ele tinha, gente? 6. Quantos filhos ele tinha? 6. Sob a mentoria de quem? Seu pai, Gedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahvé. Olha bem para mim. A Bíblia diz que Davi tinha 3 capitães de adoração. E um deles era Gedutum. Era Gedutum, Asaf e Emã. Quem ele era? Ele era um adorador, ele era um levita da casa do Senhor. Ele era alguém que levava as pessoas a adorar. Por que ele está aqui? Porque ninguém fala dele. E hoje eu resolvi falar do que ninguém fala. E ele era um adorador, mas ele não era um adorador comum. O que é que a gente aprende com ele? Ele era só um músico? Não. O texto diz
em 2 Crônicas, em outro texto, capítulo 35, versículo 15, que ele era listado como vidente do rei, ou seja, ele tinha um cargo de profeta. Ele era profeta, ele não era somente uma pessoa que tocava, ele era um profeta, ele era um adorador. Mas o que eu quero chamar a atenção para mim e para você nesse texto é que Jedutum, quando morreu, a adoração não morreu com ele. Porque ele treinou os 6 filhos para adorar a Deus. Meu Deus, eu não sei você, mas eu tô toda arrepiada aqui, ó. O que a gente aprende com Jedutum? Que a adoração que a gente vive, a gente passa adiante, a gente leva para os filhos, a gente ensina a próxima geração. Minha gente, a gente precisa ser um Jedutum nessa geração. Porque o camarada tinha 6 filhos. E a Bíblia diz... Não diz que ele escolheu um e diz assim, vou ensinar esse a ser o meu sucessor. Não! Ele ensinou os 6. Minha filha, eu tenho 3, já dá trabalho, imagina 6. Ele foi o mentor dos 6 filhos. Era como se ele dissesse, quando eu morrer, a adoração não morre comigo. Meus 6 filhos continuarão o meu legado e vão adorar ao Senhor. Por que eu estou falando do desconhecido Jedutum? Porque a gente precisa ser um Jedutum na nossa geração. Você já viu que tem gente que não passa adiante o que sabe? Com inveja do outro ser melhor. Sangue de Jesus tem poder, meu filho. Passa aqui no fim da fila, porque a gente vai orar uma oração de expulsar demônio aqui na sua cabeça. Tem uns camaradinhos que eu digo, olha, lá na igreja eu pego uns. Ó, tu vai ensinar isso aqui, ó. Ensina isso aqui a esse bichinho aqui. A pessoa ensina metade. Eu digo, Deus, tudo que ele excluiu do amado, dá para o amado 10 vezes mais. Arranca dele e bota nesse. Para ele aprender que todo orgulho tem que sair da vida dele. Que tudo que a gente faz é para serviço do Senhor. Porque tem gente que é assim. Não ensina o que sabe. Deixa eu te dizer, você precisa levar adiante. Seu dom não pode morrer em você. Seu legado não pode morrer em você. Você precisa passar para as próximas gerações. Você precisa treinar alguém. Se você é um intercessor, eu pego uma irmã e digo, vem cá que eu vou te ensinar a orar. Senta aqui que eu vou te ensinar como é que faz na hora do culto. Se você toca teclado, pega um menininho aqui, ó. Senta aqui que eu vou te ensinar. Porque no dia quando tiver aqui, tem outra pessoa para tocar o teclado no meu lugar. O que você faz, ensine a outros. E muito mais se for sua família. Porque muitas pessoas estão deixando de ser um Jedutum. Sabe por quê? Porque acha que é assim. Educa os filhos, leva para a igreja, bota na salinha. Não, filho. Não, é mãe e pai que ensinam o filho a amar Jesus. Você precisa pregar a palavra pro seu filho. Você precisa falar o plano da salvação pro seu filho. Você tem que orar pelo seu filho. Você tem que falar de Jesus pro seu filho. Porque se você não fizer, lá fora tem um monte de gente para fazer contrário. Tem ou não tem, minha gente? Porque ter filho é muito fácil. Ser mãe é diferente. Tem gente que quer ter filho, mas não quer ser mãe. Ser mãe e pai tem que pagar o preço. É ou não é, gente? Minhas filhas, gente, eu não tô... Escute, eu estou dando um exemplo, eu não estou me vangloriando. Mas as minhas filhas, eu tenho uma de 9 e uma de 7. A de 2 está ainda no processo. Mas a de 9 e a de 7, todo dia elas acordam, antes de sair do quarto, ela já leu a Bíblia, ela só come depois de ler a Bíblia. Porque na minha casa tem um princípio, sem Bíblia não tem café. Não toma café da manhã se não teve o tempo devocional primeiro. Meu Deus, pastora, mas a menina só tem 9 anos e 7 anos. Pois ela já faz isso há anos, viu? Meu Deus, e como consegue uma criança? Consegue com o ensino, dedicação do pai e da mãe. Já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Porque assim, eu sou honrado todo dia. Eu já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Ai, pastor, mas cansa. Pois é, ser mãe cansa. Se você quer fazer filho que vai pro céu, que vai deixar um legado na sua geração, você tem que ser um Jedutum. Você tem que dizer, tenho 6. Mas todo dia eu educo o bichinho a adorar o Senhor e amar o Senhor. É uma lavagem cerebral que a gente faz na cabeça dos filhos. É isso mesmo. Poxa, quem pariu foi eu, quem faz a lavagem sou eu. É ou não é? Eu quero lá saber que o povo que vai educar. Meu filho, quem educa sou eu. É assim, é amar Jesus sobre todas as coisas. Todo dia eu digo, minha filha, é amar o Senhor sobre todas as coisas. É amar o Senhor sobre todas as coisas. É amar a palavra. É amar a igreja de Cristo. Todo dia eu falo. Até encarnar na alma. E mesmo que encarnar, eu continuo falando para nunca mais esquecer. Porque eu quero ser um Jedutum. Quem quer ser um Jedutum aqui, ó? Quem quer ser um Jedutum aqui agora? E o último, gente, prometo que eu tô acabando. Josafá, é o fim, tá terminando. Tem 3 minutos, meu Deus do céu, meu tempo. 3 minutos. Josafá. Mas não é aquele Josafá famoso que a gente conhece, não. Da guerra, não. Quem foi Josafá? 2 Samuel 8,16 diz assim, Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Josafá
era um arquivista real. Nos tempos de hoje, se a gente fosse traduzir a profissão dele, ele era um historiador. Ele era uma pessoa responsável de lembrar o rei as coisas importantes. É como se Josafá, olha bem para mim, fosse o assessor do pastor ou do rei. Ou seja, ele era aquela pessoa responsável por lembrar todas as coisas importantes ao rei. Rei, não esqueça disso. Rei, não esqueça daquilo. Ele era alguém responsável por preservar a memória. Ou seja, lembrar o que tem importância. E a gente também precisa ser um Josafá. A gente nunca deve esquecer aquilo que tem importância. Porque todo mundo aqui já passou por muita situação difícil na vida. Mas às vezes Deus vai mudando a nossa história. Vai ou não vai? A gente vai melhorando. Vai ou não vai? Aí às vezes se esquece. Não esquece não. Josafá. Puxa no arquivo real. Puxa no arquivo que Deus fez na sua vida. Lembra quem você era. Lembra o que o Senhor te deu. Lembra quem, né? Você se tornou. A gente nunca pode se esquecer daquilo que verdadeiramente importa. E mais do que isso, a gente precisa ser um Josafá na vida dos outros. Quando a pessoa começa a dizer, irmã, te lembra, mulher, Deus foi tão fiel na tua vida. Irmã, ó, aquilo. Ei, que a gente seja um historiador na vida uns dos outros, que a gente seja um arquivista pro rei uns dos outros, que a gente se lembre. Rapaz, tu tá reclamando da cadeira. E quando era de plástico? E quando não tinha ar-condicionado? É ou não é, gente? Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas porque se esquece o que é mais importante. Aí a gente vem com Josafá para lembrar da memória. Fala comigo, memória. Justo, humildade. Ninfa, serviço. Aristarco, compaixão. Tíquico, encorajamento. Epáfras, oração. Gedutum, adoração. E Josafá, memória. Eu vou falar 7 desconhecidos. Justo, Ninfa, Aristarco, Tíquico, Epáfras, Gedutum, Josafá e você. E eu. Quem é o 8º desconhecido aqui? Você pode ficar em pé no seu lugar? Gente, eu preciso te dizer. Nossa vida existe para fazer valer a pena. Para passar no mundo de qualquer maneira, não vale a pena. Eu quero te falar o valor de ser um desconhecido que deixa um legado. Olha bem para mim. Deus pode fazer você conhecido? Pode. Se Ele quiser, amém, glória a Deus. Que seja. Mas você pode ser um desconhecido que vai deixar um legado. E a minha pergunta é a primeira que eu fiz no começo. Qual é o lugar onde você é mais conhecido? E como você é conhecido nesse lugar? O lugar que a gente mais precisa ser conhecido é no céu. E no inferno também, que os demônios têm que ter raiva da gente. A gente tem que se acordar. E os anjos no céu têm que dizer, glória a Deus, acordou minha filha cheia do Espírito Santo. Uma evangelizadora vai ganhar alma para Jesus. Eita, glória a Deus, acordou uma pacificadora. Eita, acordou uma portadora da carta do apóstolo Paulo. Eita, acordou uma serva, uma ninfa. Acordou. E do mesmo jeito, quando a gente acordar, o inferno tem que ficar com ódio da gente. Misericórdia, ela acordou. Os demônios têm que se estribuchar de ódio de mim. Porque se não se estribuchar, alguma coisa está errada. Todo crente tem que ter uma placa de procurado no inferno. Se seu foto não está no inferno com a placa de procurado, reveja a sua vida. Tem gente que tem uma plaquinha, tem gente que tem um telão de LED, né? Não importa o que tem. Uma coisa eu te digo, a gente tem que viver para valer a pena. Eu vim aqui te dizer que há poder em ser desconhecido, mas deixar um legado. Deixa eu te dizer, Deus está olhando o seu coração, a motivação do seu coração. Todos nós precisamos alinhar nossa vida todos os dias e dizer, Senhor, para que eu estou fazendo isso? Se a motivação está errada, me coloca no lugar. Deus, não deixa eu ficar achando que eu sou farol quando eu sou navio. Ei! Eu e você precisamos ter essa consciência diante de Deus, de dizer, Senhor, quando eu for embora, eu quero que alguém pegue o microfone e diga, foi um Gedutum, foi um Epáfras, foi uma ninfa. A nossa vida existe para fazer valer a pena. E se você quer ser um desconhecido na terra, mas conhecido no céu, coloca a mão no seu coração. Faça essa oração comigo, quebrando seu coração. Diga, Senhor, perdão, Pai. Perdão todas as vezes que eu busquei as coisas erradas. Senhor, eu estava com a minha mente tão secularizada, eu estava com minha mente tão inversa de valores. Perdão, Senhor, porque a minha mente estava presa a coisas terrenas, quando na verdade o
o Senhor tinha algo tão maior, tão grandioso para mim. Perdão, Senhor. Oh, meu Deus, perdão, Senhor. Perdão quantas vezes nós fugimos do teu propósito para nós. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Quando o mundo tenta ditar o que tem valor para nós. Perdão, Senhor. Perdão quando a preguiça espiritual muitas vezes toma conta da nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão quando perdemos a compaixão pelo outro. Perdão, Senhor. Perdão quando a gente abriu a boca para falar, mas não abriu para interceder. Perdão, Senhor. Perdão quando os nossos olhos julgaram, mas o nosso coração não se compadeceu. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando fomos imaturos, meninos. Perdão, Senhor. Perdão quando a gente não fez para engrandecer o teu nome, mas para mostrar para as pessoas. Perdão, Senhor. Perdão quando a gente tinha recursos nas nossas mãos, mas não abriu a nossa casa. Perdão, Senhor. Nós estamos aqui para te dizer: nossa vida é tua. Não tem sentido viver se não for para o Senhor. Oh, Deus, resgata dentro de nós aquela criança, aquele coração que dizia: eu quero somente te amar, Senhor, eu quero somente te servir, a despeito do que pensem, a despeito do que falem. Blinda nossa mente, nosso coração. Não permita que a gente se perca no meio do caminho. Oh, Senhor, que nossa vida seja para ser um baluarte do Senhor. Que a gente seja uma ovelha que vale a pena no reino de Deus. Que a gente seja um intercessor, um ajudador, um consolador. Que a gente seja alguém que traga à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Que cada um de nós aqui, a gente possa terminar os nossos dias e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.